Desde 2009, o Estatuto da Criança e do Adolescente determinou que o acolhimento familiar deve ser priorizado em relação ao acolhimento institucional. E o que isso quer dizer? Basicamente, que deve ser evitado ao máximo manter uma criança morando em um abrigo. No lugar de enviar para um abrigo as crianças e adolescentes que precisam ser afastados de suas famílias, eles são acolhidos temporariamente na casa de uma outra família. Este é o serviço de família acolhedora. Mas atenção, o acolhimento familiar não é adoção, pois é temporário, enquanto a adoção é permanente. Estudos científicos mostram que crianças que crescem em um ambiente familiar saudável se desenvolvem melhor do que crianças que moram em abrigos. Por isso, quando uma criança precisa ser afastada temporariamente de sua família de origem, a melhor alternativa é a sua colocação em uma família acolhedora. Apesar dos benefícios do acolhimento familiar e do que determina a lei, menos de 5% das crianças e adolescentes acolhidos no Brasil estão em serviços de família acolhedora. Para entender melhor essa realidade, foi feita uma pesquisa sobre os fatores que ajudam ou dificultam a implementação do serviço de família acolhedora nos municípios brasileiros. A pesquisadora Luciana Casarino Pérez descreve a metodologia utilizada. Essa pesquisa ela foi uma iniciativa da Coalizão pelo Acolhimento Familiar, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social. E para que a gente chegasse nos objetivos dessa pesquisa, nós fizemos um desenho de métodos mistos. Então, conduzimos 2 estudos quantitativos e um estudo qualitativo. Nos estudos quantitativos, nós ouvimos equipes e gestores, equipes técnicas e gestores de mais de 200 municípios no Brasil que têm o serviço de família acolhedora, sobre quais são os entraves e as possibilidades de superação desses entraves, né, no processo de implementação de serviços. A partir desse panorama geral que a gente consegue através dos estudos quantitativos, a gente desenvolve, então, o estudo qualitativo de forma mais aprofundada para entender quais são os pormenores dentro desses entraves, através de entrevistas em profundidade a algumas equipes técnicas e alguns gestores. A pesquisa mostra que para 41% dos gestores e 65% das equipes técnicas, a falta de conhecimento da sociedade sobre esse serviço é a principal dificuldade para ampliar a oferta do acolhimento familiar. O processo de captação, seleção e capacitação de novas famílias acolhedoras foi apontado como outra dificuldade por 53% das equipes técnicas. 40% dos gestores mencionaram dificuldades relacionadas à gestão de recursos humanos, como a falta de perfil das equipes técnicas, o acúmulo de funções e a alta rotatividade de profissionais. Dentre as situações identificadas pela pesquisa que podem dificultar a oferta dos serviços de família acolhedora, destacamos a falta de conhecimento sobre o serviço, a resistência do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a interrupção do serviço nos momentos de troca de gestão, as ideias equivocadas sobre vinculação afetiva e as falhas no processo de capacitação das famílias acolhedoras. A pesquisa também aponta situações que facilitam a oferta do serviço. Dentre elas estão o apoio dos gestores municipais de assistência social, a sensibilidade de juízes e promotores para a importância do serviço, a capacitação consistente e sistematizada das famílias acolhedoras e o fato de o serviço de família acolhedora ter menor custo de execução que o acolhimento institucional. Dentre os vários resultados que a gente encontrou, né, e que são bastante interessantes, eu destacaria como algo que chamou muita atenção, porque foi algo que apareceu de forma muito contundente, tanto nos 2 estudos quantitativos quanto no estudo quali, a questão do conhecimento e divulgação da modalidade. Então, foi um tema amplo, dentro do qual se localizaram várias categorias, vários pequenos fatores, tanto de risco quanto de proteção, que a gente identificou de forma muito contundente. O fato da sociedade como um todo não conhecer o que é o acolhimento familiar, então isso dificulta muito a captação, a própria retenção das famílias.
o desconhecimento não só da sociedade, mas também de vários setores estratégicos para o acolhimento familiar, então, do sistema de justiça, do Ministério Público, às vezes da própria rede socioassistencial, né, dos técnicos que estão começando a trabalhar com esse tema. Então, a gente vê esse tema do conhecimento e da divulgação da modalidade como algo central, que precisa ser bastante trabalhado para que a modalidade, de fato, se expanda no país. Veja mais detalhes sobre a pesquisa e sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora na descrição do vídeo.